Todos nós somos o povo de Deus. Eu vou dizer uma coisa muito séria. Eu tenho dito aqui e digo de novo, eu acredito que não está longe da trombeta tocar e de Jesus buscar a igreja. Eu acredito mesmo nisso. Eu estava ouvindo agora essa canção, né, que o Coliseu não parou a igreja. Eu estava até conversando ali sobre isso, né? A gente vê a história da igreja, a gente vê tudo o que aconteceu, né? Eu estive lá, por exemplo, levei muitos grupos lá, Bispo Iraci, Bispo Anazi, outras pessoas estiveram lá comigo em Israel. Nós estivemos lá em Cesaré de Filipos, é um lugar onde os cristãos eram sacrificados publicamente, eram colocados, né, para enfrentar feras e tudo mais. Um lugar que é muito respeitado lá em Israel, ao norte de Israel, ao pé do Monte Hermon, né? Lá na fonte do Rio Jordão, lá em cima. E o Coliseu também foi um lugar onde os cristãos foram muito perseguidos. Muitos cristãos deram suas vidas ali no Coliseu, né, em Roma. Eu também tive a oportunidade de estar lá, de conhecer o Coliseu. E é um lugar que tem uma história, né, muito forte. Outro dia eu estava assistindo um filme, uma série, aí passou o Coliseu, eu fiquei até emocionado. Falei, gente, quem vê assim não sabe que história guarda o Coliseu. E o que a gente percebe é que a cada dia todas as profecias estão se cumprindo e tudo está acontecendo para que a palavra se cumpra, né? Nós estamos vendo as guerras, o andar da carruagem, a gente está vendo tudo o que está acontecendo com Israel, nada disso é por acaso. A gente está vendo aí o ambiente sendo preparado para que as profecias apocalípticas se cumpram. E nós não podemos nos esquecer, eu sempre falo isso aqui, daquilo que o Senhor diz em sua palavra. Olha, no dia que eu voltar, as pessoas vão estar comendo, bebendo, casando e se dando em casamento, igual aconteceu no dilúvio. Vai estar todo mundo no Face, no Instagram, vai estar todo mundo conversando, trabalhando, resolvendo suas questões, e aí a trombeta vai tocar e eu vou voltar. A coisa vai acontecer assim, ó, né, no estalar de dedos. E eu lembro que um dos grandes, a gente fala sempre aqui sobre os bolanes lá do Mar Morto, né, que é um grande sinal da vinda do Senhor Jesus. E temos também a questão do templo, o terceiro templo lá de Jerusalém. Ele está caminhando para ser edificado. E a Bíblia Sagrada diz que esse é o fim mesmo, já é a manifestação do anticristo, já é o início da grande tribulação, é uma situação muito séria. E para você ter uma ideia, eu tenho dito isso aqui para que você possa entender a seriedade das coisas. O candelabro que vai ser usado no terceiro templo, eu já vi, eu estive lá e vi, ele está numa redoma, custou milhões de dólares, todo em ouro. Ele é mais alto do que, deve ter uns 2,5 metros mais ou menos, né? Ele está dentro de uma redoma na cidade velha de Jerusalém, perto de onde ele ficará, será colocado no templo, né? Está perto ali da esplanada das mesquitas. E eu estava ali, a 1 metro dele, a 1 metro, olhando para o candelabro que vai ser usado no terceiro templo. Até as vestes sacerdotais já estão prontas. Todos os utensílios sacerdotais, os utensílios que serão usados no terceiro templo, já estão prontos. Existe um instituto, se você pesquisar, der um Google, você vai ver um instituto, o Instituto do Terceiro Templo, que já preparou tudo está pronto para a construção do terceiro templo, né? Então a coisa é muito séria, a gente tem que levar a sério. Eu digo isso por quê? Porque você é a igreja do Senhor Jesus, amém? Quem aqui é a igreja? Diga glória a Deus. Quem é a igreja? São aqueles que decidiram caminhar com Jesus, são aqueles que decidiram andar com Cristo.
entregaram suas vidas, receberam a Jesus como Senhor, como Salvador, né? Hoje, quando Deus olha para a terra, Ele vê 3 grupos de pessoas. Ele vê os judeus, Ele vê o ímpio, que não é judeu e não tem Jesus, e vê a igreja. Então, Ele tem os judeus, tem os gentios, que nós hoje normalmente se convencionou chamar de ímpios, né, porque não foram perdoados ainda, e tem a igreja que recebeu o perdão, a justificação pelo sangue de Jesus. Então, eu digo isso porque é muito importante que você entenda que há uma batalha acontecendo para que você perca a bênção. Há uma guerra acontecendo. E você tem que vigiar bastante, porque a própria Bíblia diz que nos últimos tempos, muitos irão se apostatar da fé. Muitos vão olhar para trás. Então, seja por que razão, seja por que motivo for, você tem que ficar sempre com um pé na frente e outro atrás, sempre vigiando. Por isso a Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar. E a vigilância vem antes da oração. Você tem que vigiar e tem que entender quando o inimigo estiver armando para te afastar dos propósitos do Senhor. Vão acontecer coisas para enfraquecer a sua fé. Vão acontecer coisas, talvez pessoas se aproximem de você para te tirar da visão. Talvez você mesmo seja levado a ter sentimentos que te afastem da visão. Talvez o próprio diabo vá usar pessoas para te decepcionar, para te machucar. Alguma coisa tem que acontecer para você desistir, para você se enfraquecer, para trazer confusão, trazer dúvida para a sua mente. É uma batalha ferrenha, acredite. Eu acho que a igreja de hoje está falando muito pouco do diabo. A igreja está falando muito, muito de adoração, isso é lindo, é maravilhoso. A igreja está falando de coisas boas, maravilhoso. Mas a gente não pode esquecer que quando Jesus esteve aqui, Ele falou do diabo o tempo todo, expulsou demônios o tempo todo. E há uma batalha sendo travada. Hoje a gente vai falar sobre os mensageiros de Deus, a gente vai falar sobre os anjos e sobre a providência de Deus. E a gente não pode esquecer que se de um lado há anjos, do outro nós temos demônios. Uma vez Jesus estava caminhando com Pedro, veja bem, nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de Pedro, não é o nosso Pedro não, mas era Pedro. E Pedro estava caminhando com Jesus e Jesus disse, olha, eu vou ter que morrer, vou ter que me sacrificar, faz parte, é um projeto de Deus, é um plano de Deus. Claro, eu estou parafraseando. Aí Pedro disse, longe de ti tal coisa, isso não vai te acontecer. E aí, o que o Senhor Jesus disse? Arreda-te, Satanás. Disse para Pedro, quer dizer, na verdade, Pedro estava sendo ali um instrumento para tentar quebrar o propósito que Deus tinha na vida do próprio Cristo, do próprio Jesus. Imagina a gente, como acontecem coisas que têm o objetivo de nos afastar do propósito de Deus. Às vezes você está bem, está firme na fé, alguém diz alguma coisa para te derrubar. Acontece alguma coisa para te colocar uma dúvida. Às vezes vem uma tribulação, e aí você tem que passar por aquela tribulação, você acaba se enfraquecendo. Às vezes acontece alguma coisa que você não tem explicação, e aí você se perde no meio daquilo. Qualquer dia vou falar mais sobre isso aqui, sobre os botões de desarme. Nós temos um curso aí sobre o emocional. E os botões de desarme, eles são seríssimos. Ao longo da vida, o próprio inimigo vai criando situações e condições mentais, psicológicas, emocionais, que nos derrubam. Muitas vezes você está forte, está firme. Uma pessoa às vezes diz uma palavra que te conecta a uma situação que você já viveu, que te leva a viver um momento que você já viveu lá atrás, que foi muito doído, que te machucou muito, e pronto, aquilo ali faz você desarmar. Aí todo o propósito de Deus se quebra, né? Às vezes a gente vai conversar com uma pessoa e ela está bem
de repente ela tem uma reação mais agressiva, às vezes ela tem uma reação estranha, às vezes ela se retrai, porque alguma coisa foi feita ali, um gatilho qualquer, acionou um sentimento ruim dentro dela, uma traição que ela já enfrentou, uma decepção que ela já enfrentou, um momento que ela já viveu no passado. Então, o diabo, ele não sabe o que está na tua mente, ele não pode ler a sua mente, mas ele não é burro, ele não é bobo, ele observa as suas reações, ele tem milhares de anos de experiência. Se a gente chega a 60, acho que já tem experiência, imagina o diabo, tudo que ele já viveu. Então a gente tem que estar muito atento, porque tudo que o diabo quer é quebrar o propósito que Deus tem para a tua vida. O diabo vai colocar pessoas no seu caminho para te fazer errar, porque fazendo você errar, você vai se enfraquecer. O diabo vai colocar pessoas no seu caminho que vão te levar a ter atitudes ruins, a ter sentimentos ruins. Às vezes até no culto, eu me lembro de uma amiga, uma pessoa muito querida, muito amada, que eu tinha um maior carinho por ela, eu digo tinha porque ela já foi para a glória, e ela era de uma outra denominação, né? E eu convidava ela para vir aqui, e ela algumas vezes até pregou aqui, ela tinha uma boa palavra, e ela sentada aí na igreja, tudo que eu falava, ela falava para quem estava do lado baixinho, falava assim, não acredito em nada disso, isso aí está tudo errado. Ou seja, a gente recebendo com o maior carinho, com o maior amor, deixando inclusive ela pregar, né? Dando o maior carinho para ela, e ela sendo um instrumento do diabo para plantar uma dúvida naquelas pessoas que estavam sentadas ali ao lado dela. É o que eu estou dizendo, a gente tem que vigiar o tempo todo. O tempo todo a gente tem que vigiar, se a gente não quiser ser surpreendido pelo mal. Porque tudo que o diabo quer, e ele vai trabalhar, pode ter certeza, ele vai trabalhar para destruir tudo aquilo que Deus tem construído na sua vida. Inclusive as suas convicções, a sua fé, seu posicionamento, entendeu? Porque é assim que ele faz. Eu estou dizendo isso para você, porque eu creio que tudo é muito dirigido pelo Espírito de Deus. Eu estou vendo Deus fazendo coisas maravilhosas no nosso meio. Eu estou vendo aqui, eu olho para vocês, eu conheço, a gente não tem aqui aquela cultura de ficar falando, contando, deixa eu contar a bênção, deixa eu contar o testemunho, mas eu estou vendo aqui, né, eu não sei nem se eu posso falar, mas, por exemplo, tem um casal que me procurou alguns dias atrás, aí, dizendo que estava com, a menina está grávida, está com, né, e a barriguinha do neném não fechava, né, é um problema sério, né, eu não vou dizer quem é, porque eu não sei se eu posso dizer quem é, mas assim, sabe, você vê Deus ir lá e consertar, e você vê Deus chegar lá e dizer, pô, tá tudo bem, né, a pessoa chegar e falar, glória a Deus, a barriguinha do neném fechou, né, coisas assim tremendas que Deus tem feito, né, coisas maravilhosas. A gente não fala, tem uma pessoa aqui, por exemplo, que sempre teve um sonho de ter uma casa própria, né, e Deus de repente foi lá, fez uma reviravolta, um milagre, e a pessoa está dentro do apartamento próprio, está dentro do apartamento dela, coisas assim tremendas que Deus tem feito. E como igreja, Deus tem feito coisas maravilhosas. Essa semana eu peguei todas as fotos das nossas células e estava contando todo mundo, porque eu sempre abençoo as células, né? Eu sou apaixonado por células, porque as células, elas fazem com que nós estejamos mais parecidos com a igreja dos tempos apostólicos, né? A igreja de Atos 2. E eu estava contando ali, gente, a gente nunca conseguiria reunir num culto aqui durante a semana o que a gente reúne numa terça-feira. Sabe, Deus tem abençoado demais, a gente tem visto muita gente crescer, você não tem noção. Há pouco tempo atrás, a gente não tinha nem ideia de como a gente ia comprar a sede, não tinha ideia, era tão
impossível, tão improvável que a gente conseguisse comprar. A gente foi ver um lugar ali, e eu me apaixonei pelo lugar. Um lugar muito menor do que esse aqui, muito menor. Teria que fazer uma obra, construir da base mesmo. É onde hoje existe uma igreja, a Igreja Essência da Fé. E a gente foi lá, viu e gostou, e vamos comprar, e vamos, mas cadê que tinha dinheiro para comprar? Cadê que tinha recurso para comprar? E Deus disse, não é aquilo ali que eu quero para vocês. E Deus deu para a gente aqui, a nossa sede, né? Num lugar central, em frente ao McDonald's de Cascadura, ao lado da Chevrolet, um lugar fantástico. E tem outras coisas que a gente ainda não está falando aqui abertamente para vocês, não que a gente tenha alguma coisa para esconder, mas existem coisas, e aprenda isso, que você tem que só falar na hora certa. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus, e às vezes a gente perde muito por abrir a boca na hora errada. Você dá munição para o bandido fica só de olho, fica querendo usar tudo contra você. Então às vezes você tem um projeto, fica quietinho, não fala nada, fala para Deus, fica quietinho, só com as pessoas que você pode falar, mas o que Deus está fazendo é grande demais, é muito maior do que a gente possa imaginar. A gente vai começar a fazer umas obrinhas aqui, para poder a gente ficar aqui mais um tempo, mas olha, é grande demais, você nem imagina o que vai acontecer, né? A gente vai melhorar aqui algumas coisas, a gente está planejando um monte de coisas, a gente vai aumentar aqui os banheiros, a gente está com dificuldade de banheiro, a igreja cresceu, aí fica aquela fila para ir ao banheiro, melhorar o banheiro das mulheres, a gente vai acabar com aquele batistério ali, vai fazer banheiro, o batistério vai ter que ser aqui na frente com outro tipo de, né, tipo uma caixa d'água, alguma coisa assim, a gente precisa de espaço para mais banheiro, porque a mulherzada fica na fila ali, esperando para entrar no banheiro, né? Até os homens agora estão fazendo fila ali para ir ao banheiro, graças a Deus por isso, né? Mas eu estou dizendo tudo isso porque a gente está revolucionando todo o ensino da igreja. Eu estou agora gravando, já comecei, eu vou gravar mais de 100 vídeos de estudo bíblico, mais de 100 vídeos. A gente está reformulando, preparando, criando caminhos. A gente vai criar, a igreja vai viver uma revolução, você pode ter certeza. E eu sei que isso incomoda o inimigo, e eu sei que isso atrai o inimigo, opa, esse pessoal está meio abusadinho, hein? E começa a querer peitar a gente, começa a querer, mas eu quero dizer uma coisa para você, se de um lado tem o inimigo se levantando contra você, contigo está o braço forte do Senhor. É só você vigiar, vigiou, está tudo bem, vigia, porque ele não tem autoridade para tocar em você, ele não tem autoridade. Outro dia eu dizia para alguém que estava falando assim, não, o diabo tem me perturbado no meu sono, né? E eu estava falando para essa pessoa, eu não acredito que o diabo tem autoridade para ficar perturbando um homem de Deus, uma mulher de Deus, sem deixar essa pessoa dormir, trazendo pesadelos. Eu não acredito, não aceito isso. Ele não tem autoridade sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Quem está recebendo essa palavra? Então, vigia, irmão, vigia mesmo, porque você faz parte de tudo isso. Lá atrás, os cristãos morreram no Coliseu, lá atrás eles enfrentaram muitas perseguições, piores, muito piores do que a gente tem hoje. Hoje está mamão com açúcar. Lá atrás o negócio era sério mesmo, muita perseguição. E não precisa ir lá no tempo do Coliseu, não. Quando a gente abriu a igreja aqui, há 40 anos atrás, né, que a igreja tem 38 anos, a cultura era outra. Para falar de Jesus, você tinha que ter coragem mesmo. Um pouquinho antes, nós nem éramos evangélicos, éramos protestantes. Entendeu? As pessoas diziam que era evangélico com vergonha, até com medo, porque era uma perseguição tremenda. Você era discriminado quando você falava que era evangélico. Hoje não, hoje você fala que evangélico é até status, porque todo mundo quer ser evangélico. Quem não quer ser evangélico? Hoje as igrejas estão cheias, tem gente para tudo quanto é lado, todo mundo, artistas, cantores, atletas, autoridades. Hoje todo mundo é evangélico, todo mundo quer ser evangélico, até quem não é, quer dizer que é, né? Então as coisas mudaram. Agora, fica firme na rocha, bota teu pé firme na rocha, vigia,
Vê se você fica atento para descobrir onde é que o inimigo está tentando, qual a brecha que o inimigo está tentando entrar na sua vida, está usando para poder enfraquecer você. Porque coisas grandes estão por vir, coisas grandes estão para acontecer em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, então vamos lá, vamos ouvir agora a palavra do Senhor. Eu quero mandar um abraço muito carinhoso para o professor Cláudio Tavares, que está me acompanhando agora lá de São Paulo. Um beijo no teu coração, meu amado, que honra, nossa, meu mestre, meu professor, grande homem de Deus, né? Temos parceria, temos trabalhado juntos e com grandes coisas aí que Deus tem para fazer. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, professor Cláudio Tavares, que honra. Meus queridos, nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. Quem está com o coração aberto para receber a palavra? Então receba a palavra agora em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você entenda, a gente está falando sobre tudo isso, e você compreenda que Deus, Ele tem cuidado de nós. Sabe, a gente tem uma mente programada para acreditar e para experimentar tudo aquilo que é identificado, aquilo que é palpável, aquilo que é detectável através dos nossos sentidos naturais. Quais são os nossos sentidos naturais? Visão, tato, audição, paladar e olfato, né? Quer dizer, se a tua esposa está fazendo um almoço gostoso, chega aquele cheirinho lá, você detecta, teu cérebro detecta aquilo, opa, a comida vai ser boa hoje, né? Se você toca em alguma coisa, você acredita fácil. Se você vê alguma coisa, você acredita fácil. Por isso, exatamente, que as pessoas sempre tiveram problema com idolatria, porque elas não conseguem crer com facilidade naquilo que elas não conseguem ver. Então elas criam um deusinho lá qualquer, de gesso lá, de metal, sei lá, e aí elas acham mais fácil acreditar, porque é fácil, você está vendo. E elas se curvam diante desses deuses, né? Porque são materiais. Agora, existem grandes mistérios que nós desconhecemos, porque tem muita coisa que os nossos olhos não veem, senão em ocasiões especiais. Por exemplo, há anjos de Deus aqui neste lugar. Quem crê nisso? Você pode glorificar o Senhor? Há anjos de Deus aqui neste lugar. Você não vê. Jesus está presente, o Rei Jesus, Yeshua HaMashiach, está aqui presente nesta hora. Certo? Você não vê, exceto se acontecer alguma coisa sobrenatural, mas Ele está aqui, e nós cremos pela fé. E Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre eles. Ele disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, né? Nós estamos louvando ao Senhor, isso aqui é um culto para Ele, então Ele está aqui. Você não vê, mas Ele está aqui, certo? Então, existem seres espirituais que atuam para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, né? Nós temos, por exemplo, os anjos. Gabriel era um anjo, não é esse Gabriel aí não, né? Mas ele é um anjinho. Gabriel era um anjo. Nós temos um arcanjo, que é muito conhecido na Bíblia, arcanjo Miguel, era um arcanjo. Nós temos os querubins, serafins, são seres espirituais que a gente não vê, normalmente a gente não vê, mas Deus tem usado esses mensageiros para cumprir o propósito dele na nossa vida. E por que é importante falar sobre isso? Porque nós estamos vivendo uma batalha, e como igreja, como servos do Senhor, nós somos perseguidos, somos tentados, enfrentamos situações difíceis, situações de adversidade, e a igreja não pode deixar de acreditar no sobrenatural de Deus.
Se a gente não tomar cuidado, a gente vai se acostumando com as coisas e tudo vai se tornando muito natural, tudo muito normal. E de repente você vai estar aqui na igreja e você acha que tudo termina, tudo se completa, e você está ali adorando, glorificando a Deus, você vai embora e você deixa de viver o sobrenatural. É importante que você saiba que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. É importante você saber que Deus dá ordens aos seus anjos para te guardarem, para te protegerem, para cuidar de você. Amado, Deus sabe até quantos fios de cabelo estão na sua cabeça. Deus não tem problema nenhum de saber quantos fios de cabelo estão na cabeça do pastor Eni. Não dá trabalho nenhum, né? Nunca esqueço do pastor Eni quando eu escuto aquela canção: de que vale tudo isso se você não está aqui, né? Eu gosto de brincar com ele, mas eu sei que ele gosta, né? Então, Deus está sempre presente para nos guardar, para nos proteger. Ele sabe o que você sente, Ele sabe quantos fios de cabelo estão na sua cabeça. A palavra não chegou à tua boca e você já sabe, Deus já sabe o que você vai dizer. Quando você vai falar com Deus, Deus já sabe, já fez a leitura, já sabe tudo que você está sentindo. Não tem como você se ausentar da presença do Senhor. Lê o Salmo 139. Para onde você vai se ausentar da presença dEle? Não tem para onde ir. Aonde você estiver, Deus está lá. Lembra daquele caso da moça que falou para mim, que ela mora numa comunidade, tem um baile funk lá, e quando ela chega, ela dá uma volta tremenda para não passar por dentro do baile funk, porque Jesus pode voltar naquela hora, e aí não vai lá buscá-la, né? Eu disse para ela: Jesus vai lá te buscar onde você estiver, né? Deus vai lá te buscar, não vai deixar você para trás de jeito nenhum. Bom, eu queria ler com vocês o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos, capítulo 12, pega a sua Bíblia aí. Quem tem Bíblia, minha Bíblia impressa? Quem trouxe a Bíblia impressa? Amém? Eu queria pedir a você que tem Bíblia impressa, para trazer a sua Bíblia impressa para a gente ler na Bíblia mesmo, né? Eu sei que a gente tem hoje a facilidade do celular, mas a gente usa o celular quando não tiver a Bíblia impressa na mão. No culto seria legal se você trouxesse, não que seja errado ler no celular, mas é legal também você ter a sua Bíblia impressa, né? Vamos lá, diz assim: nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guardas à entrada do cárcere. Onde estava Pedro, hein? Pedro estava preso, dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu o quê? Um anjo do Senhor. Você pode glorificar a Deus? E uma luz brilhou na cela e tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-te. Quantas vezes um anjo aparece para você e diz: se levanta, se ergue, vamos lá, põe-te de pé, vamos lá, mulher, se levanta, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Diga comigo: as algemas caíram dos punhos de Pedro. Todas as algemas que te aprisionam caem por terra quando Deus age, quando Deus opera. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez.
Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão, era tão sobrenatural que parecia uma visão, né? Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo. Naquela época já existia portão automático. O portão se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. E Pedro caiu em si e disse: agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou. Aleluia. Teve uma vez que eu estava com meu irmão, tinha sofrido um acidente de moto e estava com a mão toda destruída. Acidente de moto, a primeira coisa que vai para o beleléu são as, né, o punho, a mão, né, por causa da manete ali, né, enfim, da exposição. E aí meu irmão estava com a mão toda estourada, mas ele teve também outras complicações, né, teve, parece que 3 fraturas de crânio. Então, o hospital público foram cuidar primeiro do que era mais sério, que colocava a vida dele em risco, que eram os traumatismos cranianos. E deixaram a mão dele para lá, inclusive engessaram a mão lá, toda torta, enfim. Resolveu o problema do traumatismo craniano. Quando foram mexer na mão dele, perceberam que a coisa era muito séria. Muito séria. Essa semana a gente estava se lembrando, né? A pastora Marilda estava se lembrando que ela teve que assinar. Ela entrou com meu irmão, depois foi lá fora: olha, querem que eu assine lá, porque há uma grande possibilidade deles terem que amputar a mão do Alexandre, do meu irmão. Aí, se você mandar assinar, eu assino, mas eu não quero assumir essa responsabilidade sozinho. Eu falei: não, vai lá e assina, tem que ser o que tem que ser, né? A gente estava se lembrando disso essa semana. Mas o interessante que aconteceu foi o seguinte: naquela época tinha uma greve, e os hospitais não estavam atendendo. Aí o que aconteceu? A gente pegou ele com aquela mão lá daquele jeito e tal, deram alta para ele, um absurdo. Pegamos ele e fomos para o hospital do Fundão, depois de já ter rodado outros hospitais. Quando a gente chegou lá, tinha uma parte que não era utilizada, inclusive foi implodida, né? Aquela parte que foi implodida do hospital do Fundão ali, na Ilha do Governador. Chegamos lá, e aí eu fiquei no carro, né? Fui até a porta do hospital só, ela, mais despachada, entrou com meu irmão. E quando chegou lá, apareceu para ela, e estava em greve, não estava atendendo ninguém. De repente apareceu um senhor, né? Um médico, né? E olhou para ela e falou assim: olha, me acompanha, traz ele para cá. Pasmem, levou os dois para essa parte que não tinha nada. Uma parte que não tinha nada, totalmente atípico, totalmente inesperado. Aí eles foram lá para essa parte que não tinha nada. E o médico olhou, pegou e falou assim: olha, eu vou operar ele. O médico disse: eu vou operar ele. Aí o médico: olha, você me aguarda aqui na recepção tal. E o médico entrou, foi lá para dentro. Daí veio um outro médico, pegou meu irmão, levou meu irmão para, decidiu comprar o barulho do meu irmão, porque eles não estavam atendendo ninguém, operou meu irmão. Aí que aconteceu aquele lance de ter que assinar lá, porque se acontecesse a necessidade de amputar, tal, operou meu irmão ficou bom, recuperou os movimentos da mão. Um dia o médico chamou lá para dar alta para ele, e falou para ele assim: olha só, o fato da tua mão estar no lugar, eu posso até explicar. Foi feita uma cirurgia, e a mão está aí porque a gente teve uma cirurgia bem sucedida. Agora, o fato de você estar mexendo com as mãos, com os dedos, ter movimento, honestamente, eu não consigo explicar. Porque não tinha nenhuma conexão dos nervos, não tinha como funcionar. Então, isso não é resultado da cirurgia, isso é algo sobrenatural, que só Deus pode explicar. O médico falou para ele. Aí, interessante que aí a pastora Marilda, né, e o próprio Alexandre, meu irmão,
começaram a procurar aquele senhor, o primeiro que atendeu, que startou tudo, né, que começou a dar atenção, começaram a procurar, foram lá, perguntaram, ninguém sabia quem era. Não, aqui não existe médico nenhum com essas características, aqui não existe médico assim. O médico aqui, está todo mundo em greve aqui, são poucos médicos que vêm para cá, não existe médico assim. E nós chegamos à conclusão de que aquele médico, na verdade, foi um anjo do Senhor. Você entende? Porque Deus, Ele faz coisas sobrenaturais. A gente está acostumado a acreditar em coisas naturais. Aqui Pedro estava preso, mas o que a igreja estava fazendo? Orando incessantemente. A igreja estava orando. E Pedro estava lá aprisionado, estava dormindo no meio de 2 soldados com 2 cadeias prendendo os pulsos dele, naturalmente, né? Estava lá sem nenhuma perspectiva. De repente aparece um anjo do Senhor lá e diz: levanta, rapaz. E as cadeias caem das mãos dele. E eu vou dizer uma coisa para você, e eu queria que você recebesse isso como palavra do Senhor. Talvez você esteja enfrentando muitas lutas, e um grande problema que nós temos é querer enfrentar as nossas lutas confiando nas nossas próprias forças. Chega uma hora que não dá, não tem como. Como é que você vai enfrentar coisas que fogem do teu controle? Quando você vai a um médico, chega lá, o médico olha lá na ultrassonografia e fala assim: olha, infelizmente a barriguinha do seu filho não fechou. Como é que você vai lutar contra isso? Você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Não tem o que fazer. Muitas situações que você enfrenta vão além do que você tem condições de fazer. O que dá para fazer, a gente vai lá e faz. Tudo que dá para fazer, a gente vai lá e faz. A gente tem que ser proativo, a gente tem que ir lá, tem que acreditar, tem que tomar decisões. Às vezes o cristão, ele paga um alto preço e ele deixa de experimentar as propostas do Senhor, as bênçãos do Senhor, porque ele é muito acomodado, fica no Salmo 40 lá só esperando receber, cair do céu. Está na época ainda do maná. O Senhor disse para Josué: Josué, o lugar que você colocar a planta do seu pé, eu te tenho dado. E essa tem que ser a nossa atitude, uma atitude, sabe, ousada, determinada. Se eu não fosse ousado, eu não estaria aqui hoje pregando para você. E não existiria Igreja da Conquista. Eu tive que ser muito ousado. Eu tive que ser muito louco, porque a fé muitas vezes é comparada à loucura. O que dá para fazer, você faz. Agora, você não pode deixar de crer no sobrenatural de Deus. Deus ama você. Você pensa que Deus não sabe quem você é. Você pensa que está aqui hoje porque alguém te convidou. Você acha que você está nesse emprego que você tem, emprego bom, emprego legal, porque você mereceu. Você acha que tem se dado bem em alguma área da sua vida porque você é bom demais, sei lá, ou por obra do acaso. Vou te dar uma notícia muito interessante. Você está onde está porque Deus tem tido misericórdia de você. Você está aí porque Deus tem te honrado, Deus tem te colocado por cabeça. E sabe por que Ele tem feito isso? Porque Ele tem propósitos para a tua vida. Você faz parte de um propósito. A gente estava falando da igreja aqui há poucos instantes atrás. Você faz parte da igreja. Você é corpo de Cristo. Você é nação santa, sacerdócio real. Existem coisas que Deus planejou que só serão capazes, só vão acontecer através da sua vida. Eu, por exemplo, não vou lá na tua casa pregar para o teu marido. Eu não vou lá na tua casa para pregar para o teu filho, mas você está lá e você é o sacerdote da sua casa. E Deus vai te usar tremendamente para fazer coisas sobrenaturais. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Então Pedro, de repente, é colocado em liberdade. Por quê? Porque Deus entrou com providência. Porque Deus mandou lá o anjo. Deus mandou lá o anjo para poder resolver a parada. Deus mandou lá o anjo para poder colocar as coisas nos seus devidos lugares. Diga com fé, glória a Deus. Vamos abrir agora a nossa Bíblia em Josué, lá no Antigo Testamento.
Josué capítulo 5. Josué estava numa furada, estava numa situação complicada demais. Por quê? Porque ele era apenas auxiliar de Moisés. Muito bom quando você tem alguém que está acima de você, que te dá tranquilidade, né? É bom quando você tem alguém que te orienta, alguém que está do teu lado, alguém que te dá conforto, que você sabe, você se sente seguro. Moisés se sentia seguro, era um capitão valente, mas ele tinha Moisés do lado dele. Agora Moisés morreu, e morreu antes de cumprir a sua missão, quer dizer, Moisés ficou pelo caminho, lá nas planícies de Moabe, lá Moisés pifou. Deus não deixou Moisés entrar na terra. Josué recebeu essa missão, e imagina como ele deve ter ficado assustado, porque era uma missão, né, muito séria. Ele teria que invadir a terra de Canaã e expulsar de lá os inimigos, os povos pagãos que lá estavam, né, e tomar posse da terra. E aí ele chegou, atravessou lá o Rio Jordão, veio do deserto e acampou ali no Vale de Gilgal. É um dos lugares que toda vez que eu vou para Israel, eu não deixo de ir, Vale de Gilgal. As pessoas falam, mas por que você vai lá? Porque eu acho de um significado tão profundo, né? Porque hoje é um lixão, infelizmente se tornou um lixão. Aí eu levo lá, quando eu vou com as pessoas lá, eu levo lá no Vale de Gilgal. Aqui é o Vale de Gilgal, mas um lixão. Por que é importante para mim? Porque foi dali que Josué partiu para vencer a batalha contra Jericó. Foi dali, ali foi o start, ali foi o lugar onde ele se organizou para poder tomar a terra. Tipo assim, uma mudança de postura. Até ali foi deserto, foi maná, foi as experiências do deserto. Agora ele chegou na terra, botou o pé na terra e disse, agora daqui nós vamos conquistar tudo. Ali foi a mudança, né? Mudança inclusive de posicionamento. Aí Josué estava se preparando para invadir a cidade de Jericó, que era um desafio enorme. Vocês sabem que Jericó tinha uma muralha enorme de pedra e praticamente inacessível. E ele acordou de madrugada e saiu da tenda dele, deve ter acordado para orar, né? E aí quando ele saiu, tinha um homem enorme em pé do lado dele. Ele levou um susto. Ele falou, opa, você é um dos nossos ou é um deles? Quer dizer, você é da minha turma aqui, da minha galera, você é do povo de Israel, ou é inimigo, está aqui para, sei lá, espionar? Você é quem é você? Olha o que aconteceu, vou ler aqui, Josué capítulo 5, versos 13 e 14. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Ele deve ter se apavorado. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? Olha a resposta daquele homem alto, ele diz, nem uma coisa nem outra. Respondeu ele, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Era o anjo do Senhor que estava ali para ajudar Josué a cumprir a sua missão. Tem uma versão que diz assim, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Entendeu? Muitas vezes você vai estar no meio de uma batalha, você vai orar, e Deus vai enviar um anjo para estar com você e para te ajudar, um mensageiro de Deus. Eu não estou ensinando você a cultuar anjos, a adorar anjos, a fazer oração para anjos. Eu estou dizendo que eles são providência de Deus para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Amém? Alguém aqui já teve alguma experiência assim diferente? Já teve a sensação de ver um anjo, alguma coisa assim? Às vezes você tem, assim, as pessoas falam sempre assim,
bispo, eu estava em casa, eu vi um vulto, eu senti uma coisa pesada, eu senti que tinha alguma coisa errada dentro da minha casa. Às vezes é um demônio, né? Alguma coisa ruim que está dentro da sua casa. Tem gente que diz assim, não sei se já viu isso, às vezes um animal fica assustado, às vezes um passarinho fica assim na gaiola, se batendo dentro da gaiola, assustado com alguma coisa. Às vezes um cachorro olha, fica lá latindo desesperadamente para nada. Você olha, não tem nada lá. São mistérios. De repente o cachorro está vendo um troço que você não está. De repente você está aí, teve uma vez que eu estava na minha casa e eu orei, que época gostosa que eu estava vivendo, assim, de fé mesmo, foi uma época muito legal. Eu estava orando, morava ali em Coelho Neto, e eu me lembro que eu acordei com uma falação tremenda. Aí eu fiquei bravo, falei assim, poxa, isso é hora, o pessoal está rindo, está conversando aí, me acordou. Era uma casa, tinha uma janela de frente para a rua. Aí eu levantei, olhei, estava ouvindo aquelas vozes e não conseguia ver ninguém. Madrugada, tipo 3 da manhã, sei lá. Aí eu peguei e falei assim, parece que está vindo da minha sala. Aí saí, fui lá na sala, não tinha ninguém, fiquei todo arrepiado. Falei, que negócio é esse? Esse negócio está ficando estranho. E eu ouvindo aquelas vozes. Aí eu orei ao Senhor para repreender e Deus me deu assim uma revelação. Deus botou no meu coração, Henrique, fique em paz, isso aí são anjos do Senhor que estão aí para te guardar, né? Eu percebi, eu senti que aquilo ali eram anjos, que anjos desastrados, tudo falando alto, tudo rindo, tudo batendo papo, rindo, e eu ouvindo aquelas vozes. Há anjos do Senhor aqui nesse lugar, diga com fé, glória a Deus. Então Josué saiu, estava lá, o anjo lá esperando para poder entrar. Agora olha que interessante, vamos para Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Eu não sei porquê, toda vez que eu vou pregar o relógio fica correndo mais. Eu quero, meu Deus, não para esse relógio. Eu acho que botaram algum chip ali para acelerar aquele relógio, não é possível. Vamos lá, Gênesis 19. Olha o que aconteceu. Você sabe que Ló teve aquela desavença lá com o tio dele, Abraão, né? E tal. Aí escolheu lá aquela terra que era um vale muito fértil e tal, bababá. E depois aquilo se tornou um problema, né? A cidade de Sodoma e Gomorra se tornaram as duas cidades, né, muito impenitentes, muito problemáticas, né? E eles eram terríveis. E Ló estava lá. E Deus decidiu que ia mandar uma chuva de fogo e enxofre, né? Deus decidiu que ia destruir aquelas cidades ali, porque elas estavam passando dos limites, né? É lá que explodiu esse negócio de homem com homem, e era uma confusão tremenda lá, e todo mundo desobedecendo a Deus, e numa orgia danada, e Ló estava lá, e Deus amava Ló. E aí o que Deus fez? Mandou para lá 2 anjos. Olha só, vamos ler aqui, Gênesis capítulo 19, diz aqui, olha só que legal. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do meu servo, lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Nós passaremos a noite na praça. Eu acho que esses anjos aqui deviam ouvir muito aquela música do Marrone, né? Marrone? Seu guarda não sei o que, eu dormi na praça, né? Ele disse assim: nós vamos passar a noite na praça. Responderam, mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou prestar-lhes uma refeição, preparar-lhes uma refeição, e assar pão sem fermento, e eles comeram. Os anjos chegaram lá, para quê? Qual a finalidade? Está aqui no versículo 12, olha, os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui,
porque estamos para destruir este lugar. Essa era a missão do anjo, queria poupar Ló, porque Deus amava Ló. Deus ia destruir aquela cidade, mas não queria que Ló e os seus familiares fossem afetados. Olha o zelo de Deus, olha o cuidado de Deus, olha como Deus faz as coisas. E um detalhe muito importante que a gente tem que salientar aqui. Esses 2 homens que foram lá para avisar a Ló, eram o quê? Eram anjos. Agora, não eram anjinhos que apareceram de asinhas, bonitinhos, vestidos de branco. Como é que eles eram? Eram 2 homens normais, mas eram anjos. Olha o mistério. Quantas vezes Deus manda alguém, bota do teu lado lá, e você não consegue identificar o anjo do Senhor? Por que não? O que é impossível para Deus? Ele é o Deus soberano, Ele faz o que Ele quiser fazer. Amém? E nesse caso aqui Ele mandou 2 homens físicos, 2 anjos que tinham um corpo físico. Tanto que Ló chamou para eles lavar os pés. Ló quis dar comida para eles. Eles quiseram dormir na praça, ou seja, eram anjos físicos. A coisa era tão séria que os homens da cidade viram eles chegarem. Opa, esses 2 aí a gente não conhece. Foram lá, e sabe o que eles queriam fazer com os 2 anjos? Vocês sabem? Não sabem, não. Eles queriam namorar os anjos. Você vê que trem é antigo, hein? Eles queriam namorar os anjos. Eles falaram para Ló: ô Ló, manda esses 2 para fora aí que a gente quer usar eles. A gente quer fazer sexo com eles. Aí Ló, sabendo que eram anjos do Senhor, disse: não toca neles não. Eu dou minhas filhas, está aqui, são virgens, eu dou para vocês, usa minhas filhas, mas não toca nesses homens não. Aí, não, a gente quer eles. A gente quer eles. Forçaram a barra. Você pode ler, está aí no capítulo 19 de Gênesis. Forçaram uma barra para entrar, forçaram a porta lá, e aí os anjos acabaram deixando todo mundo cego, né? Ficou todo mundo cego, não achavam nem as portas, entendeu? Providência de Deus, olha que coisa mais linda, Deus cuidando do seu povo. Eu não sei se você está entendendo o teor desta mensagem, sabe? Infelizmente eu queria continuar, mas eu não posso por causa do horário. Mas eu não sei se você está entendendo como Deus ele age no sentido de te proteger, de te guardar, de te dar livramentos. Muitas vezes você passa num lugar e você não sabe, mas segundos antes, naquela direção, teve uma bala perdida. Às vezes Deus te livra de acidentes, Deus te protege, Deus faz com que você se ataque. Eu já aprendi uma coisa: quando você perder um ônibus, nunca reclame, dá glória a Deus, por tudo dá glória, dá graças de tudo. Às vezes Deus está te dando um livramento de algum jeito. Se você pegasse aquele ônibus, você ia ser assaltado. Se você pegasse aquele ônibus, você ia passar algum sufoco. Aconteceu com vocês? Então, vai ver que era um anjo, né? Você está entendendo? Deus cuidando de você. O que eu quero que você entenda nessa manhã é que você não está vivendo de forma aleatória. Há um Deus que cuida de você. E se for preciso, Ele manda anjos para te proteger. Eu tinha diversas outras passagens aqui, mas o tempo não me permite. Você se lembra de Eliseu, por exemplo, que estava no alto do monte, estava lá os inimigos ameaçando a vida de Eliseu. Aí ele tinha um moço lá, o moço falou: ih, profeta, agora nós estamos lascados, agora a coisa ficou feia, olha lá, os inimigos são muitos. E Eliseu disse para ele: olha, não esquenta não, conosco está um exército maior ainda, tem mais gente conosco do que com ele, mas estou vendo ninguém, nós estamos aqui sozinhos. Aí o profeta orou: Senhor, abre os olhos desse moço aí para que ele veja. Quando ele abriu os olhos, estava rodeado de carros de fogo. Há carros de fogo aqui nesta manhã. Quando o inimigo se levanta contra você, você já viu quando manifesta um demônio, um espírito mau em alguém? Aí alguém que está ali expulsando aquele demônio fala: Senhor, manda fogo do céu.
queima agora esse mal, queima, Senhor, manda fogo do céu. Aí a pessoa começa a gritar né? E tal. Por quê? Você não vê, mas está descendo o fogo do céu. Diga glória a Deus. Irmão, Deus não te abandone de jeito nenhum. Se Ele tiver que mandar um anjo lá no hospital para te socorrer, Ele vai mandar. Se você estiver no meio do perigo, Deus vai mandar um anjo para estar do teu lado, um mensageiro. Ele vai entrar com providência. Você está entendendo? Muitas vezes você já foi livre de acidentes, já foi livre de passar por situações horrorosas, porque Deus entrou com providência para te guardar. Olha para você, você é o melhor de Deus, Deus ama você, Deus tem propósitos para a tua vida. Deus quer te usar para pregar o evangelho, para ganhar a tua casa, para ganhar a tua família. É você que vai chegar na tua casa e vai abençoar a tua casa. Quando você entrar pela porta da frente, qualquer demônio vai sair pela porta dos fundos, porque há um poder de Deus sobre a tua vida, há uma unção sobre a tua vida. Recebe aí, meu irmão. Você não pode viver como se você não fosse importante, como se você não fosse nada. É tudo que o diabo quer que você acredite, que você é um nada, que você é simplesmente mais um ser humano lutando para sobreviver. Deus é poderoso, Ele pode todas as coisas, Ele chama a existência o que não existe. E Ele está me usando hoje, usando esse velho profeta para dizer para você, eu quero coisas grandes para você, eu quero te honrar, eu quero você por cabeça, eu quero você abençoado, eu quero você abençoando, eu quero te usar para ganhar almas, eu quero que você esteja pronto para ser usado no meu reino. Diga com fé, glorificado seja o Senhor. Queria que você olhasse para quem está do teu lado e ministrasse sobre essa pessoa que está aí perto de você. Diga para ela, olha, você é importante, Deus tem propósitos na tua vida. Assim como Deus disse para o povo de Israel, olha, eu darei povos por ti, Deus dará povos por ti, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus vai cuidar de você aonde você estiver. Enquanto você dorme, o Senhor te rodeia de anjos para te guardar e te proteger. Os inimigos que se levantarem contra você cairão por terra e serão envergonhados e fugirão da tua presença. É porque isso está escrito na Bíblia que eu creio, eu recebo. Estão me fazendo inveja, estão fazendo macumba, sei lá, fazendo troço contra mim, fazendo alguma coisa para me destruir. Maior é aquele que está conosco. Se Ele tiver que fazer isso, Ele bota um batalhão de anjos para lutar por você. Manda anjos agora, enquanto você está aqui orando. A igreja não estava orando lá por Pedro, e Deus não mandou o anjo lá no cárcere. Enquanto você está aqui orando, Deus está mandando o anjo lá para libertar teu filho, para libertar teu marido. Deus está mandando o anjo lá no cartório para fazer o processo andar lá na justiça. Deus é Deus. Diga para quem está do teu lado, Deus é Deus, e para Ele não tem nada difícil não. A última palavra é dEle. E se Ele disser está feito, está feito. E querendo Deus, quem poderá impedir? Agindo Deus, vai acontecer. Levanta a tua mão para o céu e começa a glorificar o Senhor. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Eu sei que o Senhor está aqui nesta hora. Eu sei que cadeias estão sendo quebradas. Eu sei que pessoas chegaram aqui hoje com algemas espirituais, com a vida travada, a vida espiritual travada, ministério travado. Eu sei que pessoas chegaram aqui travadas, mas o anjo do Senhor está dizendo, levanta, o Senhor está te chamando. Essas algemas caíram por terra, em nome do Senhor Jesus.